Shalom, Adonai. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Conta-se que um certo homem do campo, ele estava no seu trabalho, né? E esse trabalho era num canavial. Quando de repente, subitamente, ele tem uma visão, né? Ele viu brilhar 3 letras nos céus que dizia VCC. Esse homem do campo, ele era muito crente, né? E ele julgou que Deus estava falando com ele, que Deus estava lhe chamando, né? Que era uma visão, ele entendeu a visão como vai, Cristo chama. Ele estava fiel à sua visão, foi procurar o seu pastor, né? E ele contou, então, o pastor, aquele ocorrido. Ele concluía que gostaria de devotar o restante da sua existência à pregação do Evangelho. E o pastor ficou muito surpreso, né, diante dessa disposição, né, tão comovente relato, né, desse homem do campo. O pastor disse para ele: mas você conhece a Bíblia o bastante, né, para sair no mundo para anunciar Jesus, para pregar a mensagem? Ele disse: claro que sim, né? Claro que sim. Aí o pastor dele perguntou: e qual é a parte da Bíblia que você conhece mais e que você mais gosta? Ele disse o seguinte: as parábolas de Jesus, né? Principalmente a parábola do bom samaritano. Então conte, pediu-lhe o seu pastor, né? Ele queria medir, ele queria conhecer o grau de conhecimento bíblico daquele futuro missionário e, quiçá, um futuro pastor, né? Um futuro pregador do Evangelho. E este homem do campo começa então a falar, quase que subitamente, né? Ele começa a relatar, né, as coisas que ele entendia. E ele foi dizendo, logo assim, de primeira: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. E, varões irmãos, ouvir-me: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. E entregou-lhe os seus bens, e um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E partindo dali foi conduzido ao deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e os corvos lhe traziam alimento, pois se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. E sucedeu que, indo andando, eis que um carro de fogo ocultou da vista de todos. A rainha de Sabá viu aquilo e disse: não me disseram nem a metade. Depois disso ele foi até a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de Zebedeu, e disse-lhe: tiveste 5 maridos, o que agora tens não é o teu marido. E olhando ao longe viu Zaqueu pendurado pelos cabelos de uma árvore, e disse: Zaqueu, desça daí, pois hoje almoçarei na tua casa. Veio Dalila, acortou-lhe os cabelos, e dos restos que sobraram, contou-se 12 cestos cheios que alimentaram a multidão. Portanto, não andeis ansiosos, inquietos, dizendo: que comeremos? Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Todos que ouviram se admiravam da sua doutrina. O homem do campo, muito entusiasmado, olhou para o seu pastor e perguntou: então, eu estou pronto para pregar o Evangelho? Olha, meu filho, disse o pastor, eu acho que aquelas letras não significava vai, Cristo chama, mas sim vai cortar cana. O moral dessa ilustração: quem não aprende hoje não será mestre amanhã. Isso me faz pensar, meus queridos, a respeito do apóstolo Paulo, a sua insistência
à sua disposição para ensinar outras pessoas aquilo que Jesus lhe havia entregado nas suas mãos e o conhecimento que ele havia buscado diretamente de Deus, ele queria passar para os outros. E nós temos um discípulo de Paulo, o Timóteo, né? Paulo insistia com ele. Então você vai encontrar na carta, da primeira e na segunda carta de Timóteo, muitas das vezes Paulo insistindo, e tu faz isso, né? Tu toma cuidado com aquilo, né? Tem cuidado aí na sua juventude. Enfim, Paulo instruía aquele discípulo e ele foi ao longo do tempo se preparando para ser um pregador do evangelho, mesmo vindo de uma família que acreditava em Deus. A mãe dele, a avó dele, de Timóteo, eram servas de Deus, né? Paulo precisou, então, insistir com ele para que ele pudesse estar aprendendo para depois ensinar os outros. Então, minha reflexão contigo, mesmo que no final da vida do apóstolo Paulo, ele estava sempre procurando aprender algo. Isto é um exemplo para cada um de nós. Lá na sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 13, quase nos seus dias finais, assim podemos dizer, ele disse o seguinte: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Isso me faz admirar que esse homem não deixou de aprender, mesmo aproximando da sua morte. Então, a todos aqueles que almejam pregar o evangelho, a todos aqueles que querem falar em nome de Deus, em nome de Cristo, em primeiro lugar, precisa ter uma vida comprometida com Ele, porque a sua vida fala mais do que as suas palavras. Em segundo lugar, deve-se buscar a orientação, a direção do Espírito Santo, porque Ele é o grande ensinador, Ele é que nos ensina. E os livros, né, principalmente a Bíblia Sagrada e outros livros que enfatizam a doutrina do cristianismo, é importante para o nosso processo de conhecimento, para que nós possamos ter didática para ensinar os outros a respeito da palavra de Deus. Este homem do campo tinha boa vontade, tinha boa disposição, mas conhecia a Bíblia, mas ele misturou então todos os versículos, capítulos do Novo Testamento com o Velho Testamento. Então, aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia em Jesus e que busque o conhecimento. O apóstolo Paulo disse também, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas isso é um casamento de compromisso com Cristo, com a vida moral, com a vida espiritual, além de uma dedicação exclusiva para Ele, que é o autor da nossa salvação, é o nosso Redentor. Então eu aprendo com essa palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Mesmo no final da sua existência, ele queria a capa, né? Os livros e especialmente os pergaminhos, que você possa anelar, aprender da palavra de Deus, dedicar tempo, né? Dedicar oração, pedir a revelação do próprio Espírito, que ele vai te dar o conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele procede de Deus, né? Como diz a palavra, goteja a minha doutrina como orvalho na terra. Deus abençoe a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se neste canal. Abraços!